Então vamos começar. Leila, é o seguinte, vamos começar esse papo assim, com prática. Vamos começar esse papo na prática. Nós não combinamos, não tem uma mega pauta, tem uma pauta, um script mínimo que está estruturado. Nós vamos deixar aqui, pessoal, na experiência, na verdade, o que aconteceu com cada um, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. E eu vou perguntar para a Leila começar a conversa assim, ó. Leila, conta para a gente o seu início. Como que você começou, a sua história ali e quais foram as dificuldades e os insights, que é isso que os meninos estão querendo ouvir. Quais foram os pulos do gato que você teve ali logo no início da sua carreira, nessa transição para a engenharia? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Tá, vamos lá. Eu vou resumir, porque senão a gente fica aqui uma live inteira só falando de mim, né? Porque locutora de rádio gosta de falar, né? Um beijo pro Piauí, Elaine! Elaine! Eu sempre trabalhei na área da construção civil com os meus pais. Os meus pais eram donos de materiais para construção. Então, quando criança, eu devia ter uns 8, 9 anos, meus pais abriram um depósito e eu comecei a minha fase de pré-adolescência, adolescência, amadurecimento só vendo construção civil. Então, as pessoas falavam assim, o que você quer ser quando você crescer? E aí tem gente que fala médico, advogado. Eu não sabia, eu não conhecia outra coisa a não ser vendedor, balconista. E aí, com o tempo, ou então pedreiro, eletricista, as pessoas que chegavam lá na loja, que eram os nossos clientes, né? E aí, com o tempo, a Caixa começou a fazer aqueles PAC, aqueles projetos, Minha Casa Minha Vida, e aí a Caixa exigia que tivesse engenheiros e arquitetos que fizessem os projetos para conseguir liberar o dinheiro na loja de materiais para construção. E foi aí que eu comecei a ter contato... Esses negócios assim? Exato, os construcards da vida. E foi aí que eu comecei a ter contato com pessoas graduadas, porque até então eu cresci numa região pobre, os meus pais nasceram na favela, os meus pais estudaram só até a 8ª série, são pessoas simples, então eles também não tinham essa perspectiva, os pais, os meus avós, não tinham essa perspectiva de, tipo, estude, né? Não, entre numa empresa e trabalhe. E os meus pais já quebraram barreira quando eles foram ser autônomos. A gente vai abrir uma loja, então todo mundo já assim, loucos, né? E aí a gente saiu da grande São Paulo, da favela, a gente veio morar no interior, mais louco ainda. Veio morar em estrada de chão, estrada de terra, pé vermelho, mais louco ainda. Mas de vamos onde lá, é? né? Eu sou de Montemor, interior de São Paulo, gente. Quando você achar que não tem mais como entrar, tá em Montemor. Onde a internet não pega, mas hoje eu moro em Campinas, não sei se você conhece. Hoje eu moro em Campinas porque eu precisei me desenvolver um pouquinho para ter internet para falar com os meus seguidores, porque onde eu morava também até a internet era desafiante. E aí, para resumir aqui, então, foi assim que eu comecei a entender que existiam profissionais graduados, que existiam cursos técnicos, que a vida era muito mais do que somente até o colegial, né? Hoje em dia, ensino médio. Aí, quando eu comecei a ter contato com essas pessoas, eu falei, bom, já que eu tenho a loja dos meus pais, já que eu já estou aqui dentro, já que eu conheço as pessoas, vou fazer isso. E, gente, pasmem-se. Na época, meu pai tinha um engenheiro civil que trabalhava com ele. Isso foi em 2006, 2007. Eu lembro que o boom da construção civil foi em 2009. Então, mais ou menos em 2008, 2007... Esse engenheiro, ele tirava só trabalhando para a Caixa 90 mil, 100 mil por mês. Ele tirava muito dinheiro. O que ele fazia? Ele ia lá, fazia um projetinho na mão. Gente, ainda era na mão. Apesar do AutoCAD ser de 2000, ainda assim a Caixa aceitava na mão. Então, ele fazia o projetinho na mão ali, sem era nem beira, não estudava norte, não estudava dimensionamento nenhum, não fazia topografia, simplesmente fazia o layout. Uma coisa que qualquer projetista sem curso técnico consegue fazer muito bem, renderizações maravilhosas. Naquela época ele fazia com a caneta na folha sulfite, assinava, carimbava e entregava para a Caixa. E a Caixa liberava o material de acordo com aquela plantinha. Então o cara ganhava muito dinheiro, porque ele não tinha que ter grandes estruturas, ele não tinha que ter grandes cursos, ele não tinha que ter tantos funcionários. E eu fui começar a entender que as coisas não eram daquela forma depois que eu me formei. Ou seja, 10 anos depois de quando eu comecei. E aí, entre o que é que eu vou fazer, engenharia, arquitetura, o que eu vou fazer da minha vida, fui lá, fiz, estudei. Eu comecei em 2008, que foi o grande boom da construção civil, então eu falo muito para os meus seguidores, para os meus alunos. Gente, não se espelhe na minha história, porque quando eu comecei a faculdade, foi o auge da construção civil. Então, desde o primeiro ano eu fiz estágio, mas não é porque a Leila é uma libélula do amor, o alecrim dourado. Não, é porque as pessoas queriam, faltavam profissionais na área.
Você pegou essa época, Lucas? Quantos anos você tem? Não, eu sou mais novo. Ah, você é Eu não mais peguei essa novinho. época. Eu formei no meio da crise e eu tive. Eu vou contar para vocês também como é que foi o negócio, mas comigo foi mais complicado um pouco a situação. Tive que passar por uns perrengues um pouquinho maiores. É onde que todo mundo Ah, estava correndo de engenheiro, na verdade, e eu formei no final de 2013. a gente ainda está numa fase que as pessoas ainda correm um pouco de engenheiro, de arquitetos, né? Infelizmente. Mas naquela época faltavam profissionais, então desde o primeiro ano as pessoas ligavam, as empresas ligavam para a gente. A gente, por ter o cadastro na faculdade, as empresas procuravam a gente, não era nem a gente que ia atrás. Então eu podia escolher qual era o estágio que eu queria fazer. Gente, eu sei que é surreal. Eu ganhava R$ 2.500 no estágio. É Mas na surreal. época, Na época, isso lá em o salário era 2010, R$ 300. eu ganhei. Hoje em dia, muitas pessoas relatam que faz de graça, né? O Mas salário aí. mínimo era 300 e poucos nessa época, mais ou menos, né? R$ 350. Ai, não vou lembrar. Mas Isso, acredito em 2008, você. Acredito em 2008. você. Ou seja, fiz estágio a faculdade inteira, que pode ser sorte ou pode ser azar, depende do ponto de vista do cidadão que vai interpretar a minha história. No meu ponto de vista, foi bom, porque eu aprendi a lidar com ambiente corporativo, eu consegui fazer network muito bom, tive chefes maravilhosos que me ensinaram desde o muito errado a roubar, que não faça isso, até o muito certo, como fazer uma obra que fique realmente boa, que a caixa prova. Então, eu tive em 5 anos eu aprendi e convivi com gente de todo tipo, de todo padrão. Tem esse extremo, Aí, né, Leila? tem. Muitas vezes a gente aprende, tanto nas minhas primeiras experiências, né? Não só a primeira, mas teve outras também, a gente aprende como não fazer, né? Isso é uma realidade da construção civil e que a gente acaba passando por isso, né? De acordo com o que você vai trocando de empresa. E é uma experiência válida, né? Para que você possa Sim. determinar para qual lado você vai seguir aí. A Tem gente o tem que tomar largo, muito. como diz, tem o caminho largo e tem o caminho estreito. Quem vai escolher por qual trilhar aí vai ser realmente você. Lucas, e olha, tem gente. Já passei por situações. A caixa, para quem não sabe, a gente tem que fazer a medição pós-serviço. Então, a incorporadora, a construtora, a empresa banca um mês o serviço, banca material, banca funcionário. Aí a caixa vem, mede, de acordo com o seu planejamento, de acordo com o cronograma físico e evolutivo, eles determinam se você vai receber 10% aquele mês, 20% no outro, e você precisa concluir a quantidade, aquela porcentagem, no mínimo, para ele te pagar. E eu já convivi, eu tive a infeliz ou feliz experiência, né? A gente não pode reclamar. Depende de quem for interpretar a história. De conviver com pessoas que queriam que eu aprovasse, que eu assinasse a medição de coisas que nem haviam sido feitas, porque a pessoa estava lá de trambique com a caixa e a caixa ia pagar. Qual que o nome de quem que estava no meio ali, né? Se o circo caísse, quem que ia morrer? Quem que pegava fogo primeiro, né? A bonita. Então, graças a Deus, eu sempre tive clareza, eu nunca tive sabedoria, né? Eu era imatura, como muitos de nós quando começamos imaturo. Mas eu sempre tive clareza de que tudo que é muito fácil e tudo que é muito escondido não tá certo. Então, calma aí. Vamos rever. E já tive diversas. Nossa, a gente pode marcar uma live só para contar essas groselices do meio da construção civil aí. Já tive pessoas que queriam que eu assinasse parte de poste, sendo que eu não sou eletricista, eu sou engenheira civil. Como que eu vou assinar poste? E quase que eu assinei. Eu não assinei porque eu pensei, não, mas eu não vi isso na faculdade. Aí eu fui pesquisar, era crime, era golpe. Você ia falar. Olha só, essa parte daí é muito legal. Meu pai me contava essa história. Meu pai, eu já contei para a turma aí que eu não tive muita indicação e tal. Meu pai, ele trabalha com frete, tem uma Kombi. Minha mãe, ela trabalha como auxiliar de secretaria. E é bem legal isso daí, porque eu não tive muitas indicações para o setor, né? E acaba que a gente vai entrar na área. E aí comecei praticamente servente, só que eu era muito ruim de serviço, quase que eles me mandaram embora no primeiro dia de servente. Tamo junto. Muito ruim mesmo. E aí, né, eu consegui uma oportunidade de passar ali para apontador de obra, né? Apontador. E desde esse início, essas situações aí sempre passaram perto da gente, sabe? E meu pai me falou uma coisa uma vez, até antes mesmo disso. Trabalhava numa fábrica de carimbos, e aí eu convivi ali com dinheiro, tinha uma caixinha ali e tal. Meu pai chegou lá um dia, você está trabalhando? Eu tinha 15 anos. Você está trabalhando, meu filho? Tô.
Muito bom, muito bom. Agora vem cá, deixa eu te falar um negócio. O que é seu, é seu. O que é do outro, o que é dos outros, é dos outros. É assim que a gente fala aqui, né? O que é seu, é seu. O que é dos outros, é dos outros. E, cara, acabou. Você sabe disso. Lá no fundo, você sabe. Mas tem que ter um jogo de cintura muito grande. Eu não estou aqui para poder dar um de esquerdista disso. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que isso é um ponto muito grande e muito relevante, porque aparece, gente. As oportunidades aparecem. Né? Talvez se você vai e se dá bem, sucesso para você e tudo de bom. Não estou te julgando de forma alguma, não estou julgando ninguém, que eu não vou falar que eu sou certo e que eu posso errar e, enfim, não estou aqui para... Estamos sujeitos a isso, aprender e evoluir, né? Exato, não estou aqui para ser juiz de ninguém. Mas esse é um ponto muito legal. E que aconteceu comigo e que vai acontecer ainda mais vezes, acredito eu. E é sempre um ponto melindroso. Fica difícil você saber para qual lado você vai. E aí, essa frase pega muito bem. O que é seu, é seu. Parabéns para o seu pai por ter te ensinado isso. Isso é muito bom. É muito legal. Mas continue aí com a gente. Fala aí. Bom, aí eu fiz estágio em obras, fiz estágio em planejamento, fiz estágio em controle de qualidade, fiz estágio na organização de obra, canteiro de obra. E aí, quando eu me formei, quando eu estava prestes a me formar, foi quando a gente começou a entrar na crise. Que foi a crise política que a gente começou a entrar em 2012. Que a crise veio mesmo em 2014, mas em 2012 começou já as especulações, que a gente estava entrando em período eleitoral, e aí a construção civil, gente, ela é a primeira a sentir, a gente tem que... se você é um profissional que fala, eu não gosto de política, você está fardado à falência, tá? Não existe isso, eu não gosto de política. A política move 100% a nossa vida. Independente de qual sua área, mas a construção civil ela é a primeira a cair e ela é a última a se levantar. Então, se você não estuda política, não adianta você ficar participando de lives, não adianta você ter o melhor curso em BIM, ter o melhor software, que você não vai conseguir ter a dinâmica de quando você tem que agir, de quando você tem que começar, de quando você tem que sair. Então, a gente precisa, sim, é uma necessidade, tanto quanto entender de normas, entender sobre a economia do nosso país. E aí, ali 2012, a crise vindo, a gente começou a ver burburinhos. O governo eles tinham acabado de terminar algumas das PACs, alguns dos Minha Casa Minha Vida, e eles não queriam liberar as outras. Então tava com aquela especulação de que não ia liberar as outras. Tá pedindo coração para as pessoas? Eu tô aqui. Meu Deus, o que é para eu falar agora? E aí, a empresa que eu trabalhava, a gente estava com uma obra muito grande para terminar. E a empresa começou a falir. Por quê? A gente veio com muitos roubos de outros engenheiros que faziam os trambiques deles. E a empresa estava com um furo no caixa gigantesco. E o governo não tinha liberado outros pacotes de Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a empresa ia ter que se virar com o dinheiro que já tinha. E o dinheiro que já tinha já estava esgotado, já estava no vermelho. Então, nessa hora eu vi, danou-se a batatinha, para não falar a palavra que começa com F e termina com deu. O que eu vou fazer na minha vida? Eu fiquei 5 anos, né, trabalhando com isso. Eu não sabia fazer outra coisa. Eu não me imaginava fazendo outra coisa, gente. E aí que entra a questão da zona de conforto. Em será que realmente foi bom eu trabalhar 5 anos nessa empresa? Pensando pela questão de network, de coisas que eu aprendi, sim, foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, talvez se eu tivesse me permitido explorar outras áreas, outras empresas, a gente tem sempre aquela cobrança, né? A gente nunca tá satisfeito. Mas aí, resumo da ópera. Fui mandada embora, com o CREA na mão. Eu não sabia fazer outra coisa, eu já tinha me imaginado crescendo dentro daquela empresa, fiquei 4 anos só dentro daquela empresa, então eu já tinha me imaginado virando engenheira, depois virando diretora, depois coordenadora, tendo a minha própria obra, e simplesmente eu fui mandada embora com o CREA na mão. Na época eu fiquei assim, desconsolada, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu tinha vergonha de falar que eu era engenheira, porque eu não sabia fazer nada, não sabia, se a pessoa falasse pra mim assim, me ajuda aqui com a manutenção da minha viela sanitária, eu falava, meu Deus, o que é uma viela sanitária? Eu preciso fazer o muro de arrimo, Jesus, o que é o muro de arrimo? E a gente fala assim, mas você estudou 5 anos, você estudou numa das melhores faculdades da sua região, como assim? Gente, a gente nunca se sente preparado. Sempre vai existir, inclusive agora, que eu tenho quase 10 anos de formada, inclusive hoje,
se alguém me fizer uma pergunta, pode ser que eu não saiba. Pode ser que eu não saiba. É normal. Só que na época eu ficava achando que eu tinha que saber tudo. O que aconteceu? Eu simplesmente tive uma crise de ansiedade, entrei numa depressão, fiquei 3 meses trancada dentro do quarto, não queria viver, não queria saber de mais nada, porque eu achei que eu tinha sido uma frustração para os meus pais, uma frustração para a minha vida, e que eu não fosse dar em nada. Que, nossa, pronto, né? Vou ter que fazer outra faculdade, vou ter que me virar em outra profissão. Só que assim, graças a Deus, a minha fé, a minha espiritualidade, a minha energia, aos meus pais, aos meus amigos, as coisas começaram a se encaixar. Às vezes, eu falo bastante isso no meu perfil, né? Às vezes a gente se desespera achando que acabou o mundo. E foi só uma porta que Deus abriu pra gente, que eu falo assim, vai, meu filho, olha pra esse lado agora aqui, olha o que eu tenho pra você. E aí eu fui chamada por um professor meu da faculdade para trabalhar no escritório dele de projetos. E, gente, eu entrei em um mundo que eu não imaginava. Eu fiquei chocada, porque eu trabalhei 5 anos em obra e eu nunca imaginei de onde vinham os projetos. Eu nunca imaginei de onde vinham os projetos, por que os projetos vinham, quem que tinha que corrigir, como que era elaborado os projetos. Eu só imaginava obra, 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 obra. Na faculdade, os meus professores, os meus amigos só falavam obra, 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 obra. Ninguém falava de projeto. Projeto. O projeto a gente passa para o arquiteto, o projeto a gente passa para o estagiário. Não pensava em projeto. E aí eu entrei para esse escritório de projeto e minha cabeça fez assim, bum. Gente, eu nunca parei para estudar projeto. E foi quando eu me apaixonei perdidamente. Comecei a fazer minha pós-graduação em estruturas de concreto armado, com o Rangel, inclusive, foi meu professor. Abri a minha mente, assim, para um universo que eu não sabia que existia. Aí eu fui mandada embora desse escritório, desse meu professor, por questões... a gente pode conversar em uma outra live, sofri machismo, abuso, tal, enfim. Aí eu fui mandada embora daquele escritório e aí eu comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Montemor, que é a minha cidade. E aí eu entrei como engenheira, depois de um tempo eu virei diretora, cresci, fiquei 4 anos dentro da prefeitura e aí foi maravilhosamente bem para minha carreira. Isso foi maravilhoso, porque eu comecei a entender a burocracia por trás do projeto. Então eu aprendi obra, aprendi projeto, depois eu comecei a entender a burocracia por trás do projeto. E juro, eu não fazia ideia, Lucas. E eu vejo quantas pessoas no meu Instagram, quantos alunos meus também ficam chocados quando eles param para ver que existe uma burocracia. Eu não sei por que a faculdade não ensina isso pra gente, né? Não sei. Mas existe uma burocracia, existem leis antes de uma obra começar, e que se a gente não obedece, o prejuízo não é do proprietário ou da prefeitura, o prejuízo é nosso. Nós que somos os profissionais responsáveis. E as pessoas ficam empurrando e falam, a prefeitura que tem que saber. A prefeitura não fiscaliza, o CREA não fiscaliza, o CAL não fiscaliza, mas eles não têm que fiscalizar essa parte. Essa parte depende realmente do profissional. Vê se o conselho o conselho profissional do médico fica lá fiscalizando a cirurgia que os médicos estão fazendo. Não ficam, sabe? Não tem lógica. E aí, quando eu entrei para a prefeitura, realmente meu mundo abriu. Fiquei 4 anos como diretora de obras, trabalhei na parte de obra privada, obra pública, e me apaixonei ao ponto de abrir o meu próprio escritório. Então, foi aí que eu abri o meu escritório. Comecei a fazer obras residenciais, depois eu fui para obras de licitações, obras públicas. Daí tomei um tombo, quase fali. Cheguei a respirar sob aparelhos, a empresa, e aí voltei de novo para trabalhar com obras residenciais e hoje estou aqui, trabalho com residências e comércios, e trabalho somente com projetos. Hoje eu não faço mais obras, hoje minha vida é só com projetos, amo projetos e incentivo todo mundo a começar nessa área também. Mulherão da porra. Parabéns. Obrigada! Parabéns. Olha só, força. Leila, parabéns pela sua história, assim, realmente, eu acredito... Não tem base nenhuma para poder falar disso, mas a gente vê, né, a dificuldade realmente da mulher no setor profissional, principalmente como o nosso de engenharia, que é um setor muito, muito machista mesmo, e a gente é uma sociedade machista e que tem uma dificuldade de passar por isso muito grande. E que, assim, parabéns, cara. De verdade, não estou Obrigada. Não estou querendo fazer média para nenhum seguidor, não. Parabéns, de verdade. Muito obrigada, de coração. E aí, cara, é o seguinte, tem alguns pontos aí que eu achei muito legal a sua fala, né? Nossa história, assim, é completamente diferente. É completamente diferente. Outro cenário, né? Mas você vem de um lado da seta
eu vim de um outro, e acabou que o ponto final está dando praticamente no mesmo, né? De que agora tem uma empresa, a gente está empreendendo na construção civil e a gente também utiliza o Instagram aqui para divulgar o nosso tipo de conteúdo, né? E é o seguinte, olha só, um primeiro ponto que eu acho muito interessante da história dela e que, tipo assim, cada pessoa, gente, vive uma história diferente, na minha opinião. Não tem como... pode ter pontos parecidos, mas cada um vai viver a sua história. E o primeiro ponto, né, de quando a gente é recém-formado, é que a única coisa para você fazer a sua história é o tempo do qual você vai precisar de passar por ele. E a gente tem uma ansiedade de, pô, e tal, vou fazer e tal, e não consigo. Cara, tem um tempo que é necessário. No momento você vai estar trabalhando no depósito, ou eu como apontador de obra, e você vai passar por diversas fases, diversas etapas, e isso vai construir a sua individualidade, a sua experiência, e te colocar dentro do mercado. Agora, um segundo ponto, que esse daí, né, eu tive essa ideia bem cedo, bem no início, quem cria raiz é árvore. Peão foi feito para rodar. Lembra de peão de brincar? Se parar de Existe rodar, isso ainda? E se parar de rodar, cai. Tá entendendo? E nesse cenário, numa Revolução 4.0, né, é previsto que a nossa geração, nós, né, e a próxima geração, tenha no mínimo mais 10 profissões diferentes. A gente não vai ter uma única profissão igual os nossos pais, os nossos avós, entrar, envelhecer até aquela profissão acabar. Muitas profissões vão ser extintas. Isso é fato. Então, é de extrema importância que a gente desenvolva novas habilidades. Olha aí, há 10 anos atrás, para poder aprovar, eu nem sabia dessa, aprovar projeto na caixa, podia fazer na mão com o croquis, cara. Hoje, o BIM já é um diferencial, entendeu? E vou te contar um detalhe. O meu pai desenha muito bem. Ele não tem estudo, mas ele gosta de desenhar, ele desenha muito bem. Muitos projetos, meu pai desenhava e o engenheiro só ia lá assinar. Olha aí, para você ver. E isso, hoje, né, a nossa geração é uma geração de aprendizado e as informações são muito rápidas, por ser muito acessível, a coisa gira numa velocidade incrível, né? E a gente tem esse mind... Ontem a gente fez uma live muito legal, que foi com o Palhaço Balaco, sobre engenharia criativa. Foi incrível a live. A gente fala muito de mindset, né? Ele estava falando sobre lookset, né? O olhar diferente. É até um dos princípios do Lean, né? Tem um livro muito famoso de Lean, que é uma das áreas que a gente trabalha com Lean Construction e com BIM aplicado na prática, para dentro do canteiro. E um dos pontos muito interessantes do Lean, né, um dos livros mais interessantes do Lean se chama Aprendendo a Enxergar, né? E o Palhaço Balaco também comentou desse tema, né? O do Lean vai trabalhar para o canteiro, e esse aqui está falando da vida, de a gente olhar com um ponto diferente as coisas que acontecem na nossa vida. E o que está rolando? Porque você tem um mindset diferente, beleza, mas você conseguir perceber as coisas de um jeito diferente pode ser a grande diferença para o seu crescimento, né? E isso a gente vê aí na questão da evolução da nossa carreira. Então, né, tratando desse ponto, né? De como isso é empreender, né? De empreender e tudo. Tratando desse ponto de como começar, né? Para a sua primeira profissão, seu primeiro trabalho, né? Olhe as coisas de uma forma diferente. Eu conversei com o Murilo Reis, todo mundo fala exemplos muito próximos, né? O Murilo contando que seu primeiro estágio, né? Ele entrou na empresa e chegou lá e começou a fazer gráficos. Ninguém pediu ele para fazer isso. Começou a fazer gráficos e índices de planilhas das produtividades que estavam tendo, né, no canteiro. E começou a gerar dados daquilo. E mandou lá para a turma lá de cima. Achou que ninguém estava vendo. Depois de um tempo, ele já foi convidado para poder ir para o escritório da empresa e já trabalhar com essa análise. Ele não aceitou, que ele falou que ele precisava de mais experiência em obra e acabou saindo da construtora. 2 anos, sei lá, depois, algum tempo depois, ele já voltou com a sua primeira obra nessa mesma construtora como engenheiro responsável. Porque ele olhou diferente para aquilo que estava rolando. Então, sim, olha, a experiência da Leila, a minha experiência também é muito parecida. Não criar árvore. Ou não cria raiz. Não cria árvore, falei errado. Não cria raiz. Quem cria árvores, mas não cria raízes. Porque
quem cria raiz realmente, nesse momento atual que a gente está vivendo, você vai ter uma ou duas funções, igual ele falou, ó, mexia com obra, depois eu fui entender como que era o projeto, depois ela caiu para a prefeitura para ver a burocracia do negócio, e agora ela está com a empresa toda e ela empreendeu com o dinheiro dos outros lá no passado. Se não fossem essas experiências dela, né, às vezes eu bato na CLT, eu falo que não é a melhor opção, realmente, eu não acho como a melhor opção. Mas você está na CLT hoje, aproveita esse momento para você empreender com o dinheiro dos outros. Porque agora a Leila, ou tanto já errei o suficiente, né, no passado para poder botar a coisa, para poder rodar na prática. Mas muito legal.